Olá, gente, bom dia a todos. Professor Cacau na área, como é que estão vocês? Então, gente, o tema de hoje é pecado de Lashon Hará. Que palavra é essa? Lashon, né? Lashon Hará, língua maldita, né? E muitos casais, né, que estão aí com seu parceiro, sua parceira, às vezes na faculdade, às vezes no trabalho, principalmente na empresa que você trabalha, né? Às vezes seu vizinho, um amigo, e não vou nem falar dos seus inimigos que eles praticam com muita força essa palavra Lashon Hará. O pecado de Lashon Hará quer dizer língua maldita, né? Pessoas que andam falando da vida alheia, fala de si para os outros, fofoca o tempo todo da vida. E isso é um perigo, né? Pessoas que andam ali o tempo todo usando os teus lábios, usando ali a sua consciência, né? Só para fofocar da vida alheia, para falar mal da vida alheia. Ela fala do vizinho, ela fala do esposo, ela fala do marido, o marido fala da mulher, aí fala um vizinho fala contra o outro, ela vive, se alimenta disso. E o que acontece na vida dessas pessoas? Atrasa tudo, cara. Muitos dos seus projetos hoje têm atrasado, já foram destruídos. Quantos casamentos foram destruídos por causa do pecado de Lashon Hará? Quantos namoros, você sai falando da sua vida, fofocando do seu marido, fofoca da tua esposa, fofoca da tua mãe, do teu pai, fofoca do teu filho, fofoca da tua... enfim, fofoca do teu patrão, fofoca do seu amigo de trabalho, fofoca do gerente, fofoca do encarregado, fofoca da pessoa que lhe faz bem, fofoca da pessoa que lhe faz mal. Meu Deus do céu, essa pessoa, cara, fofoca de um, fofoca. Ela vive disso e a vida dela, pode observar. É uma pessoa que só anda doente, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa triste, é uma pessoa amargurada, e ela quer justamente amargurar outras pessoas. Elas querem viver assim, atrasada, não realiza nada na vida, nada. O pecado de Lashon Hará, segundo a Torá, não só os judeus, mas como a lei cristã, né, e como a social, né, a nossa Constituição fala, né, da calúnia, da difamação, da nossa Constituição, que isso é um perigo. Você paga um preço muito alto praticando o pecado de Lashon Hará, língua fofoca, né, calúnia, você caluniar, difamar alguém. Na Torá, na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que todas as comportas, ou seja, as portas, as janelas do céu se fecham. Todos os seus projetos, eles são encerrados quando você começa a fofocar, falar, sabe, você vive justamente um atraso muito grande. Eu vejo muitas famílias, muitos projetos serem atrasados e destruídos. Quantas pessoas não foram mortas por causa do pecado de Lashon Hará? Você viu fulano, que fulano de tal fez? Você viu fulano? E ele sempre está lembrando o pecado alheio. Está sempre fofocando a vida de uma pessoa, e ela está sempre buscando, fulano de tal fez isso, Beltrana fez isso, e você viu agora o que fulana fez? Não te conta. Ela fica às vezes na porta, tem gente que fica na porta, tem gente que fica na janela, né? Fica ali entre... Isso é horrível, cara. Eu queria lhe dar um conselho nesse dia, que esse vídeo é para você. Você está destruindo a sua vida, está destruindo a vida de segundos e terceiros, você está destruindo a vida dos teus filhos, você está destruindo a vida das tuas filhas, você está destruindo a tua herança, cara. Olha, coloca uma muralha na tua boca com urgência. Porque Deus quer te abençoar, mas
Por causa do pecado de Lashon Hará, que você acorda, dorme, passa o dia todo. Às vezes você não chegou a lugar nenhum na sua faculdade, você não chegou a lugar nenhum na sua empresa, nos seus projetos, sabe? A sua família está de lá por causa do pecado de Lashon Hará. Quantas mulheres casadas, né, muitas vezes, ficam o dia todo fofocando do teu marido. O marido está trabalhando às vezes. Ah, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido não presta, meu marido é isso, meu marido não dorme bem, meu marido é isso, aquilo. Aí, às vezes, o marido também fofoca da mulher, diz que a mulher é isso, a mulher é aquilo. Meu irmão, você está destruindo o teu relacionamento. Coloca uma fechadura na sua boca. Cala a tua boca, porque o pecado de Lashon Hará vai destruir. Eu nunca me lembro, nunca me esqueço, um rabino que tinha mil membros na igreja, e aí ele chegou em hortifruti, aí chegava lá, pagou, né, para poder, pagou 30 lá, e só que ele não tinha geladeira, aí ele acertou com o dono, que todo dia pegaria 2 laranjas, aí ele pegava 2 laranjas, na hora de meio-dia, para chupar, né, e comer e tal, aí um dos colaboradores que trabalhava e era membro da igreja dele viu. Quando viu, aí ele disse: ih, rapaz, o rabino está roubando. Só que ele não tinha percebido que o rabino tinha feito um acordo com o dono, e o dono esqueceu de passar para ele. Todo dia o rabino ia lá, pegava 2, e aí ele saiu espalhando isso na igreja. Imagina só a confusão. O rabino é ladrão. E aí, resumindo, a igreja começou a esvaziar, chegou a 200. De 1.000 foi para 200. Por causa do pecado de Lashon Hará. E aí, resumindo, um dia um membro teve misericórdia e disse: olha, rabino, está acontecendo uma situação aí. O que foi? Olha, fulano de tal espalhou aqui que o senhor é ladrão. Como assim? Diz que o senhor fica roubando lá no hortifruti e tal, não sei o que. Todo dia o senhor rouba 2 laranjas. Não, eu conversa essa. Aí chamou ele com urgência. Conversa, eu vejo mesmo e tal. Eu, não, rapaz, eu comprei todo dia, eu já paguei, como eu não tenho geladeira e tal, não sei o que. Como é que você sai espalhando isso, né, na comunidade? Foi muito rápido as coisas. Você sabe que o pecado de Lashon Hará, a fofoca, ela é igual, né? É igual o vento. Você sai para onde vai e não sai de onde vem. E aí foi. E aí chamou ele e tal, não sei o que. Não, aí chamou o patrão dele, ele... Não, rapaz, ele pagou aqui. Por que você não me falou, rapaz? Não falou para mim que o rabino estava pegando, que eu ia explicar muita coisa para eu resolver aqui no hortifruti. Como é que você está espalhando isso na cidade? E aí, resumindo, meu irmão, ele foi demitido. Ficou feio pro lado dele, porque 800 pessoas já saíram espalhando para mais 800 pessoas. E depois esse camarada teve que sair até do país, porque queriam matar ele. Mas antes disso, o rabino ainda chamou ele foi lá pedir perdão, claro que isso faz parte, né? O rabino, não, antes de eu lhe perdoar, você vai pegar aqueles 3 sacos ali. Pega 3 sacos de linhagem, enche de pena, que tinha muitas galinhas lá, muitas penas. Ele encheu os 3 sacos de pena e disse: olha, para perdoar o seu pecado, você vai ter que subir naquele morro lá, e quando chegar lá em cima, você joga tudo no ar, as penas. E aí ele foi. Ah, só isso? Foi. Aí foi. Quando ele chegou lá no morro, aí ele disse bem, agora o rabino disse que é para jogar tudo no ar. Aí jogou. Aí o vento saiu espalhando as penas, saiu espalhando as penas, aquela coisa. E aí, rapaz, ele voltou: pronto, rabino, agora eu alcancei meu perdão com o senhor, muito obrigado. Não, agora ele: não, mas tem mais o último pedido. Ele: qual é, rabino? Diga que eu faço. Pecado de Lashon Hará, né? Uma coisa muito dramática. Vai lá e colhe todas as penas que você jogou no ar. E ele disse: como? É impossível, o vento saiu levando as penas, tudo, não tem como, está nas florestas, saiu espalhando aquela coisa. E aí ele olhou para aquele jovem e disse bem assim: assim é o pecado de Lashon Hará. Abre uma ferida muito grande. A ferida é curada,
mas fica a cicatriz por resto da vida. Você que já foi vítima do pecado de lashon hará, calúnia, difamação, fofoca, você que, sabe, já foi destruído e ressuscitou dentro o pecado de lashon hará, ore por essas pessoas. Elas são doentes, elas precisam de tratamento. Quando você tiver possibilidade de conversar com essa pessoa, tenha pena dela, tenha misericórdia dela. Peça a Deus, ore por essa pessoa que comete o pecado de lashon hará. Nosso Brasil, infelizmente, está passando por essa grande entidade, né? Essa divisão de identidade do pecado de lashon hará. A palavra de Deus diz que você tem que falar a verdade sempre. Tem coisa, irmão, que você vai ouvir. Tem coisa que você vai ficar sabendo, mesmo sendo verdade. A palavra de Deus diz que, olha, coloca uma fechadura na sua boca. Fica calado. Quando falarem algo contra alguém, contra você, não deixe. A justiça vai alcançar, alguém vai tomar providência. Se alguém te feriu e você percebeu que aquela pessoa está fofocando, chame ela, fulana, faça favor, não gosto de falar para segundo e terceiro, por que você está fazendo isso comigo? Qual é o motivo? O que é que eu lhe fiz? Por que você está espalhando, né? Hoje é conhecido como fake news, que é o pecado de lashon hará. A mentira. E para encerrar, a palavra de Deus diz que o pai da mentira é Satanás. Irmão, você não é Satã. Você não é um cara inconsciente, você é um cara consciente do que você anda fazendo. Cuidado com sua família, não fofoque da sua família, não fofoque dos seus irmãos, não fofoque dos seus parentes, não fofoque dos seus amigos, não fofoque das pessoas que te amam, das pessoas que gostam de você. Sua vida é falar mal das pessoas. Deus não está se agradando disso. As pessoas já sabem que você, sabe, aquela fama ruim, olha, já vem um fofoqueiro, já vem a língua maldita, olha ele lá, aquilo ali, se afaste daquela pessoa, que aquela pessoa é um fofoqueiro, aquela mulher é uma fofoqueira. Já pensou, irmão? Você fica famoso por causa disso. Que Deus te abençoe nessa manhã. E que você se ajoelhe diante do Criador, diante de Deus, diante de Cristo Jesus. E pare imediatamente, porque Deus quer te abençoar. Deus quer abrir a porta para você. Olha, seus filhos estão sendo punidos por causa do pecado de lashon hará. Você fala mal dos seus filhos, você maltrata seus filhos, você amaldiçoa seus filhos com o pecado de lashon hará. Você amaldiçoa seu marido, amaldiçoa o seu trabalho, amaldiçoa seus negócios, amaldiçoa o pecado de lashon hará. Que Deus abençoe você nessa manhã e aproveite esse vídeo, mande para um amigo, mande para uma amiga, mande para quem você acha que deve ouvir, tá certo? Para que ela seja liberta pelo sangue de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu te liberto agora desse pecado de lashon hará, língua maldita, língua infernal, língua que pratica o mal, que derrama sangue com mentira, com engano, que atrasa a vida de outras pessoas, que maltrata outras pessoas, que maltrata você mesmo. Você está maltratando você mesmo. Que você seja curado, meu irmão, minha irmã, nessa manhã desse pecado de lashon hará. Bom? Porque Deus quer abrir as portas para você. E você merece a bênção de Deus. Valeu, shalom, um grande abraço aí. E envie esse vídeo aí para outras pessoas que precisam vir e ser libertas. Bom? Deus abençoe em nome de Jesus.